Hoje vamos falar sobre um lugar que é a capital das invenções e tecnologias. Você, corajoso e audacioso que é, abra o Google Maps, jogue o mouse para o alto e pouse aqui. Há Palmeiras, muitos jovens de 20 anos falando em seus AirPods, para onde quer que você olhe, um logotipo familiar em Apple, Amazon, Intel, Yahoo, Microsoft, Google. Tudo a poucos quarteirões um do outro. Onde você está? Seu primeiro palpite pode ser San José, talvez Palo Alto ou Mountain View. E isto é, a menos que você tenha notado a falta de Teslas. Este é o Silicon Valley, um aglomerado de cidades em Israel com uma das maiores concentrações de empresas de tecnologia e startups da Terra. É o lar de Waze, Vix, SodaStream Fiverr, arquiva mais patentes per capita do que todos, exceto 4 países, e é classificada como a quarta nação mais amigável para startups no geral, atrás apenas do Canadá, Reino Unido e Estados Unidos. A diferença é que esses países não são vizinhos da Guerra Civil Síria. 30 membros da ONU ainda não reconhecem a existência de Israel, incluindo a maioria de seus vizinhos. Aliás, qualquer comprovação de passagem por lá, em qualquer passaporte, impede que você visite 8 desses países. Por causa disso, a alfândega israelense carimba não seu passaporte, mas um pedaço de papel separado. Mas, apesar de tudo isso, apesar da constante ameaça do terrorismo, apesar de ser apenas um pouco maior que finge ter apenas 2,5% da população dos Estados Unidos, Israel cria algumas das empresas e empreendedores de tecnologia mais bem-sucedidos do mundo. Por quê? Como um dos líderes mundiais muito importantes que consultam meu canal para obter conselhos, você quer saber como iniciar seu próprio Vale do Silício? Bem, você está com sorte. A receita é bastante simples. Primeiro, compre algumas mesas de ping-pong, jogue alguns saquinhos de feijão e, em poucos minutos, uma cavalgada de graduados em CS bebendo Soylent e usando Sartvat se reunirá à sua porta. Melhor ainda, por que não construir alguns apartamentos, uma mercearia e, já agora, uma farmácia? Então eles nunca vão embora. Vida profissional o quê? Estou brincando. Majoritariamente. Mais do que alguns países e cidades tentaram empresas de tecnologia encantadoras com incentivos fiscais, subsídios, cactos de 21 pés gratuitos e outras coisas totalmente normais, mas quase o mesmo número falhou. Do outro lado da Península Arábica, Dubai construiu o que chama de zonas francas, áreas com incentivos especiais para atrair certos tipos de empresas, como empresas de biotecnologia, estúdios de cinema e empresas de tecnologia. À primeira vista, a Dubai Internet City parece um grande sucesso. E, até certo ponto, isso é verdade. Convenceu Microsoft, Cisco, IBM, HP e Canon a investirem milhões de dólares no meio do deserto, numa época em que o futuro de Dubai era muito mais incerto. Mas ter belos edifícios com logotipos famosos não é o mesmo que criar um ambiente de inovação. Você encontrará muitos deles nas Ilhas Cayman, mas não é exatamente o primeiro lugar que vem à mente quando você pensa em pesquisa de ponta. Enquanto isso, o Vale do Silício é, apesar de seu alto custo de fazer negócios. Ou seja, incentivos fiscais podem trazer empresas, mas não necessariamente inovação. As empresas vêm a Dubai em grande parte por sua promessa de isenção de imposto de renda ou corporativo por 50 anos, mas geralmente apenas para marketing, suporte e vendas, ao contratar a maioria de seus engenheiros nos Estados Unidos, Índia e Israel. Então, o que esses países têm que outros não têm? Existem 3 ingredientes básicos para uma cena tecnológica de sucesso. O primeiro é talento. Um dos melhores preditores disso é, sem surpresa, a educação. Nas palavras de Scott Galloway, encontre as universidades que estão ganhando mais força em engenharia ou STEM e você encontrará um ecossistema que pode produzir um unicórnio. Basicamente, coloque um monte de pessoas inteligentes e ambiciosas em um espaço pequeno e contido, polvilhe com algum idealismo, ideias colidirão e coisas boas acontecerão. No nível de uma nação, as universidades são próximas, e, se você também aprender algo ao longo do caminho, isso é um bônus. O que é uma ótima notícia para Israel, um dos países mais educados do mundo. Cerca de 47% das pessoas com mais de 25 anos têm um diploma universitário. A Universidade Hebraica de Jerusalém, a Universidade de Tel Aviv e o Instituto de Tecnologia de Israel são escolas competitivas globalmente. E porque o país é tão pequeno e sua população tão altamente concentrada em apenas algumas regiões, tem o mesmo terreno fértil para o empreendedorismo que um campus universitário, em uma escala muito maior. Cerca de 92% dos israelenses vivem em áreas urbanas, quase inteiramente na metade norte do país. As startups, portanto, estão cercadas por seus clientes, parceiros de negócios e concorrentes. O outro aspecto do talento que muitas vezes é esquecido, mas igualmente importante, é a demografia. Não apenas quão grande é a população, mas também como ela é. Por exemplo, é enganoso dizer apenas que o Japão tem 126 milhões de pessoas e a Etiópia, 98.
O que esses números brutos escondem é sua idade e histórico, que podem funcionar como um multiplicador econômico gratuito ou uma ruína sombria e cara. A população do Japão pode ser grande, mas tem uma forma infeliz, muitos idosos para poucos jovens. A menos que milhões de japoneses mudem repentinamente de ideia e comecem a ter filhos amanhã, a Terra do Sol nascente se porá lentamente, à medida que a África se transformar no próximo grande mercado consumidor. Agora, o crescimento de Israel não é tão dramático, mas está crescendo, o que é mais do que você pode dizer sobre o futuro da maioria dos países desenvolvidos, incluindo toda a Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália e China. O problema não é que o Japão não tenha pessoas em idade de trabalhar. Mesmo que sua população diminua, haverá por muito tempo milhões e milhões de trabalhadores. Mas eles estarão ocupados cuidando de seus pais, não inventando a próxima grande coisa. Israel, enquanto isso, tem gente suficiente para cuidar dos velhos e dos jovens, com sobra de sobra. Também tem uma ajuda extra na imigração. A lei do retorno permite que qualquer judeu, seu cônjuge, filhos, netos e até mesmo seu cônjuge não judeu venham a Israel e recebam a cidadania. Existem até bolsas de estudos para cobrir suas despesas enquanto você aprende hebraico. O resultado de tudo isso é que existem 140 cientistas, técnicos e engenheiros para cada 10 mil funcionários israelenses, em comparação com apenas 85 nos Estados Unidos. O segundo ingrediente, muito mais simples, é o capital. Começar um negócio é caro e alguém precisa preencher os cheques. A boa notícia é que a única coisa que o Vale do Silício odeia mais do que moradias populares está perdendo. Os investidores despejam dinheiro em empresas cuja única habilidade é melhorar a taxa em que podem jogar notas de $100 no vaso sanitário simplesmente porque não querem a sensação de terem perdido uma oportunidade. Tosse, SoftBank. Assim que se espalha a notícia de que algum lugar, como Israel, é bom em produzir startups de alto valor, encontrar investidores tornou-se exponencialmente mais fácil. Quanto mais cheques são emitidos, mais as empresas de capital de risco prestam atenção. O governo de Israel deu o pontapé inicial nos anos 90, com grandes incentivos para qualquer pessoa disposta a investir no país. Hoje, 4,5% de seu PIB total é gasto em pesquisa e desenvolvimento, pouco menos do que a Coreia do Sul, a primeira colocada. Agora, produzir muitos jovens graduados inteligentes e dar-lhes muito dinheiro é legal e tudo, a menos que eles levem essas habilidades e esse capital para a Califórnia, dando aos americanos os empregos e o dinheiro dos impostos. O terceiro ingrediente é, portanto, um alto padrão de vida. Os israelenses têm que querer ficar no país. É um fato engraçado para a África do Sul que Elon Musk cresceu lá, mas não muito útil porque Tesla e SpaceX são empresas americanas. E isso é mais difícil do que parece. Por um lado, empresários e funcionários se preocupam com saúde, crime, transporte público e assim por diante. Mas, é um equilíbrio. Porque, à medida que os salários aumentam, as empresas são menos atraídas pelo custo menor de contratar um engenheiro israelense, atualmente $73 mil a mais, digamos, de um californiano, 114 mil. Os salários são tão altos na área da Baía de São Francisco, por exemplo, que, se você estiver se sentindo particularmente barato, pode simplesmente comprar um jato particular de $20 milhões para economizar dinheiro, para poder contratar funcionários em Houston, menos caro, e levá-los para o dia de trabalho. Israel tem que ser atraente o suficiente para as pessoas, mas não tão caro que as empresas procurem em outro lugar. Juntos, esses três ingredientes percorrem um longo caminho para tornar Israel uma das capitais tecnológicas do mundo. Mas há também outro fator mais difícil de medir, mas não menos real, a considerar, a cultura. Se você se formar em ciência da computação em Stanford na sexta-feira, há uma chance muito real de entrar no Facebook ou na Microsoft na segunda-feira e começar a ganhar mais de $100 mil por ano. Ou você pode passar seus dias implorando por dinheiro com a possibilidade de perder muito apenas para acabar voltando à estaca zero. Quando a grande maioria das novas empresas falha, abrir uma é um risco enorme, especialmente considerando quão lucrativa é a alternativa. É preciso um certo tipo de personalidade que está disposta a falhar, e fazê-lo publicamente. Em muitos países asiáticos, a cultura de manter a aparência torna o empreendedorismo impensável para muitos. O dano à reputação do fracasso é simplesmente grande demais. Em Israel, no entanto, um espírito de chutzpah, grosso modo, audácia ou bravura, tem exatamente o efeito oposto. O autor do livro Startup Nation escreve, em algum lugar ao longo do caminho, seja em casa, na escola ou no exército, os israelenses aprendem que a assertividade é a norma, a reticência é algo que corre o risco de você ser deixado para trás. Israel é um dos poucos países que exige um longo serviço militar para todos, 3 anos para homens e 2 para mulheres. Durante seu serviço, os israelenses aprendem habilidades que se aplicam ao local de trabalho, fazem amigos e parceiros de negócios para toda a vida e são lembrados de que seu país não pode ser complacente. Em última análise, Israel prova que não existe um fator único para o sucesso econômico.
Tem altos índices de educação, muito investimento governamental e, especialmente considerando sua geografia, um padrão de vida impressionante. Mas não é o número 1 classificado em nenhuma dessas categorias. Em vez disso, uma combinação de todas essas coisas, juntamente com fatores como a ajuda externa americana, permite que o país prospere. Também mostra que as políticas governamentais de cima para baixo são tão eficazes quanto encorajar o empreendedorismo. É impressionante pensar que um país tão pequeno pode ser a maior capital tecnológica. E você, já conhecia todas essas tecnologias israelenses? O que você achou desta capital tecnológica e qual informação achou mais incrível? Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. Um forte abraço e até a próxima!